Olá a todos mais uma vez. Vamos hoje dar início a uma ação de formação e uma sensibilização baseada na análise do desperdício. No fundo é tentar perceber como é que dentro das nossas organizações podemos identificar o desperdício, que tipos de desperdícios é que existem e quais são as melhores práticas para os podermos evitar. Então, temos aqui uma imagem que pode ser às vezes mais habitual do que deveria ser em muitas organizações, onde existe alguma confusão, existe alguma falta de informação a fluir de uma maneira mais correta, que faz com que haja alguns desperdícios que poderão estar aqui identificados alguns deles, mas vamos então ver com mais detalhe como é que eles funcionam e como é que eles nos afetam no dia a dia. Mas já identificar o que é desperdício e o que é valor acrescentado. Tudo isto foi enumerado e definido pelo sistema de produção da Toyota, o chamado sistema Lean, que pode ser definido então o valor acrescentado e o desperdício como a capacidade para produzir exatamente o que é necessário, quando é necessário, na quantidade necessária. E isto é o sistema Lean. Valor acrescentado são todas as atividades que transformam a matéria-prima em valor para o cliente. No fundo é aquilo que o nosso cliente nos está a pagar. Tudo aquilo que nós fazemos que o cliente nos está a pagar por causa disso pode ser considerado como ser valor acrescentado. A produção aqui providencia ao cliente aquilo que ele necessita. Está bem? Portanto, atividades de valor acrescentado servem diretamente a esse propósito. Os requisitos do cliente. Todas as atividades, no fundo, como eu estava a dizer, que ocorrem numa empresa que contribuem para a satisfação do cliente e pelas quais o cliente paga. Isto resulta da melhor combinação entre os processos e operações para que saia um produto com qualidade ao mais baixo custo dentro do prazo. No fundo, são os três requisitos normalmente que o nosso cliente nos exige, que é qualidade, preço e prazos. O desperdício, por outro lado, são todas as atividades que consomem recursos, adicionando custos e tempos e não gerando qualquer valor. Todas as atividades que não acrescentam valor ao produto, ao serviço fornecido, ao cliente interno ou externo. Portanto, não estamos só a falar de clientes externos, que poderia ser às vezes, podemos ter essa tentação de só falar de clientes externos e esquecer e olhar por cima de alguns desperdícios internos, mas é tudo o que são clientes internos ou externos. Temos aqui o Sr. Taiichi Ohno, que foi um dos grandes impulsionadores deste tipo de metodologias na Toyota. Ok? Que é considerado o maior responsável pela esta criação do sistema de produção total da Toyota. E foi um dos grandes, como disse, impulsionadores deste tipo de metodologias e deste tipo de análise de desperdícios. Existem três tipos de desperdícios. Portanto, temos aqui uma situação ideal que será existir o número exato de trabalhadores, materiais e máquinas necessários para a produção exata do produto encomendado e a entrega desse produto exatamente quando é necessário. Isto é a condição exata, teoricamente exata. Mas existem três tipos de desperdícios. Como podem calcular, todas estas nomenclaturas foram concebidas no Japão, portanto têm nomes japoneses, estão ali os caracteres kanji depois, mas os desperdícios é o muda, o mura e o muri. Todos eles se englobam nestes três tipos de classes. O muda é desperdício puro e duro. A capacidade é superior à carga. Ok? Atividade que não adiciona qualquer valor ao produto ou serviço. Portanto, quando temos uma capacidade que é superior à nossa carga de trabalho, não estamos a adicionar qualquer valor. O mura, variação. Por vezes a capacidade é superior à carga, outras vezes a carga é superior à capacidade. Ou seja, há um desbalanceamento. Por vezes temos as pessoas sobreocupadas e por vezes temos as pessoas ociosas. Há que manter este equilíbrio, e este equilíbrio, se não for mantido, dá origem a esta mura, que é esta variação entre os recursos que eu estou a utilizar para produzir diariamente. E o muri, que é a sobrecarga, quando a carga é superior à capacidade. Pode originar problemas de segurança e qualidade devido a esta sobrecarga. Portanto, no fundo, temos estes três tipos, ou três destes aspectos que
todos os outros se englobam em cada uma destas três situações que estão aqui. Por exemplo, se eu considerar um caminhão com capacidade para transportar 3 toneladas e tenho uma carga de 6. Okay? Portanto, o que é que acontece? Eu tenho que ter 3 contentores ou 3 caminhões, no fundo, para estar a transportar as 6 toneladas que eu pretendo. Okay? O muro é esta variação. Tenho uns que levam muito pouco e outros que levam demasiado. Portanto, há um desbalanceamento entre estas cargas que eu tenho que estar a transportar. E o muro é a sobrecarga. Portanto, no primeiro caso, não muda. Todos levam a menos do que aquela que é a carga, que seriam os 3 toneladas. No segundo, há um que leva a mais, outro leva a menos. E no terceiro, há um que leva tudo e leva a mais. Okay. Portanto, o ideal aqui, como podem calcular, seria 2 caminhões a levarem 3 toneladas cada. Aí sim havia um maior balanceamento de todos estes tipos de desperdícios. É o que está aqui representado. Quais então são as razões para o MUDA, para o MURI e para o MURI? Primeiro temos que perceber onde é que encontramos o desperdício. E depois temos os 5 M's, os Q's e os S's. E já sabemos que os desperdícios dos nossos processos vão parar ao nosso conhecido diagrama causa e efeito ou diagrama de Ishikawa. Pode ter a ver com as máquinas, pode ter a ver com os materiais, o método de trabalho, a mão de obra, o management, a gestão, okay? E ainda a qualidade e a segurança. Okay? Portanto, todos os desperdícios encontram-se nos M's do meu diagrama de Ishikawa, que são aqueles que podem, que são os que provocam tipos de não conformidades ou tipos de desperdícios. O fluxo produtivo. Se analisarmos com cuidado, o desperdício que existe entre a entrada da matéria-prima e a saída do produto final ocorrem principalmente 4 tipos de atividades: armazenamento, transporte, processamento e inspeção ou controle. Okay. De todas estas, apenas o processamento acrescenta valor. E mesmo assim, ainda há que sobrar essas atividades globais em atividades parciais. No fundo, destas 4 tarefas que estão aqui atrás, principalmente há uma que acrescenta valor, tudo o resto não está a acrescentar valor ao meu produto. Quais são então os 7 tipos de desperdícios que eu tenho que estar a identificar? Sobreprodução, inventário, transporte, defeitos, sobreprocessamento, movimentos e tempos de espera. Então, como é que nós os identificamos e quais são as possíveis causas de cada um deles? Se eu estiver a falar de sobreprodução, no fundo eu comecei por este porque este é o pior de todos os desperdícios. Significa fazer o que não é necessário, quando não é necessário e em quantidades que não são necessárias. O que é que isto vai causar? Compra antecipada de materiais e peças, bloqueios de fluxos de materiais, aumento de inventários, falta de flexibilidade do planeamento e ocorrência de defeitos com a quantidade de carga. O que é que pode causar que isto aconteça? Produção de grandes lotes, produção em antecipação em relação ao pedido, incapacidade de atingir os baixos tempos de mudança de referência, produção em excesso também para compensar paragens excessivas de manutenção corretiva e falhas de planeamento. Está bem? No fundo, se eu tiver excesso de capacidade instalada, vou causar problemas de sobreprodução. Como é que eu elimino este tipo de sobreprodução? Balanceando as linhas, pequenos lotes, fazer sequências de peça a peça, puxar a produção e não estar a empurrá-la, que é um dos conceitos básicos do Lean. Utilização de Kanbans, também que ajuda muito nesta questão da produção puxada. E métodos de mudança rápida de referência. Estamos a falar aqui de SMED e outro tipo de ferramentas indicadas para garantir estas mudanças rápidas. Garantir também que existe um bom plano de manutenção preventiva. Ok? Portanto, estes são
no fundo, onde eu tenho que estar a procurar as situações para eliminar a sobreprodução. Em questão ao inventário, esta sobreprodução vai levar diretamente ao excesso de inventário. Inventário significa todo e qualquer material retido por qualquer período de tempo dentro ou fora da fábrica, inclui matéria-prima, semi-manufaturado ou produto final. Por isso é que eu comecei com a sobreprodução, porque toda essa sobreprodução vai ser a causa principal deste aumento de inventário. No fundo, é este um dos principais sintomas de uma organização doente, este excesso de inventário. O que é que pode causar? Temos aqui as várias causas: saturação de inventário, deficiente layout e disposição de processos, longos períodos de mudanças de referências ou mudanças de equipamentos ou de alterações e mudanças do produto que eu estou a fazer, grandes lotes, fluxo de material obstruído, produção em antecipação, material defeituoso. Estão a ver tudo isto vão-se repetir as causas. Reparem que estas causas que eu estou aqui, todas elas se vão encontrar dentro dos M's do Ishikawa, do método, da mão de obra, das máquinas, também os métodos diferentes, fluxo de trabalho diferente, etc. Como é que eu elimino? Antes de mais, implica uma mudança de mentalidade. O inventário está a esconder os problemas e não está a resolver. Células em U, orientadas para o processo e não para a operação. Células, no fundo, com o formato em U, para que o processo seja desenvolvido dentro daquela célula e não a operação a operação. Portanto, fazer conjuntos de operações aglomerando determinadas operações numa célula em U, para que haja aí vários postos de trabalho que produzam um determinado processo. Nivelar e balancear essas operações, calcular o fluxo de material, mais uma vez produção por chá, utilizando condução de kanbans e mudanças rápidas de ferramentas, de referências, SMEDs, outro tipo de situações como nós vimos anteriormente. O transporte. Se eu tenho mais inventário, tem origem a ter uma maior necessidade de transporte e movimentações, quando a transportar matéria acabada e matéria semi-acabada de um lado para o outro. Transporte então significa qualquer movimentação ou transferência de materiais, peças, montagens ou produto final de um local para o outro, por qualquer razão que seja ela. A transferência de peças é apenas e só mais uma forma de transporte. Implica uma maior necessidade de espaço, equipamento, de trabalho e eventualmente irão contribuir para o maior número de defeitos. Okay? Quanto mais eu transporto as peças de um lado para o outro, quanto mais eu transporto material de um lado para o outro, mais tenho a oportunidade de estar a gerar os tais modos de falha que me são depois identificados no meu FMEA. Como causas, assumir quais são as necessidades de transporte, tapetes, transportadores rolantes, sistemas de transporte automáticos, etc. Um pobre layout ou um layout ineficiente, manuseamento excessivo do material, movimentar coisas de um lado para o outro sem serem necessárias, distância ou alturas excessivas, falta de utilização dos sistemas de apoio do fluxo de trabalho e falta de qualificação dos colaboradores. Mais uma vez, as células em U eliminam, se eu tiver uma célula em U com 5 postos de trabalho, estou a eliminar transporte de peças mais distante entre estes 5 postos de trabalho. As peças fluem só dentro daquele meu espaço da célula em U. Melhorar o fluxo produtivo, dar competências aos colaboradores, no fundo para eles naquelas células em U poderem estar a fazer todas e qualquer operação e poderem ser mais flexíveis em todas aquelas operações dentro daquela célula. Melhorar as taxas de utilização, sistemas de movimentação, pequenos comboios, pequenas situações onde eu possa transportar um conjunto de peças de um lado para o outro. Assim vou diminuir muito a questão do desperdício do transporte. Defeitos. Isto todos nós sabemos o que é que são. Portanto, inclui não só os defeitos propriamente ditos, mas como também os custos de inspeção, custos de resposta a reclamações de clientes, custos de retrabalhos, de reparações, materiais, etc. Portanto, o defeito não é só a peça em si que não está ok. É toda a estrutura que eu preciso de ter na minha organização para dar resposta e para identificar causas do porquê dessa peça não estar ok.
Não esquecer de rever todos os métodos de resolução de problemas de utilização, perceber se o nosso 8D está a funcionar de uma maneira correta e eficaz. Como podem calcular as causas dos defeitos, se eu tiver uma produção baseada na inspeção e controle da qualidade, ok? O inspecionar não é inspecionar o produto já, a característica já produzida é inspeção, não é prevenção, portanto eu tenho que trabalhar muito na prevenção. Se eu trabalho só na detecção, o meu problema e o meu defeito vai continuar a existir, eu consigo vê-lo mais vezes. Falta de instruções de trabalho, falta de ajudas visuais claras, não há amostras padrões nem amostras limites, manuseamento e movimentação de material também podem causar defeitos. Como é que eu os elimino? Estandarizando operações, que é uma das bases da melhoria contínua, são as operações que ficarem standard. Sistemas à prova de erro, sistemas para o KO, também já falámos aqui nestas edições. Garantir a qualidade na origem, ou seja, fazer com que os produtos não saiam do posto de trabalho se tiverem alguma não conformidade. E esta é a redução das necessidades de manuseamento e movimentação de materiais. Respeito ao fluxo produtivo e depois utilizar meios de fixação e meios de apoio para garantir a melhor prática na construção e na montagem dos meus produtos. E por fim, esta correta aplicação do método de resolução de problemas para garantir uma eficiência nas soluções que eu vou encontrar para determinar as causas raízes. Sobre processamento. Estamos a falar aqui de todas as operações ou processos que não são estritamente necessários. Questionar sempre qual é o objetivo de cada operação, em particular, e qual é a função de cada peça. Okay? As causas do subprocessamento. O processo não foi bem estudado, as operações não foram bem avaliadas nem estudadas, estou a utilizar os meios de controle de fixação incorretamente, não há uma standardização do meu processo de trabalho, os materiais ou ferramentas não são apropriados. Como é que eu elimino isto? Através da revisão do processo produtivo. No fundo, falamos aqui muito de 5S, que o 5S pode garantir este sobreprocessamento, uma vez que eu tenho todo o material que é necessário perto de mim e disponível. Revisão das operações, melhoria da adaptação dos meios de controle e fixação, estándares, produção das atividades de valor acrescentado. Ok? Não se esqueçam que de todos estes tipos de desperdícios que eu estou aqui a identificar, a base disto tudo, como já tinha referido no módulo anterior, a base de toda esta análise de desperdícios é a metodologia dos 5S. Ok? Portanto, antes de eu tentar perceber ou identificar que tipo de desperdícios é que existem numa determinada área da minha organização ou num determinado posto de trabalho, o primeiro passo a efetuar sempre é uma análise dos 5S. Okay? Só depois de eu ter os 5S implementados no meu posto de trabalho, só os 5S por si vão diminuir uma série destes desperdícios que estão aqui. E só depois de eu estar a implementar aquela metodologia dos 5S em cada uma dos meus postos de trabalho, ou dentro de cada uma das minhas áreas, dentro das minhas unidades de produção ou unidades administrativas, eu depois consigo estar a melhorar continuamente os meus processos. Através do quê? Através da eliminação sistemática deste tipo de sete desperdícios. Mas o 5S é fundamental para tudo isto. Movimentos, mais uma vez, vai bater outra vez no 5S. Está diretamente relacionado com os movimentos unitários e discretos dos operadores propriamente ditos. No fundo, são o que é que cada um dos operadores como é que ele vai se movimentar cada vez que realiza uma das operações para a qual ele está dedicado. Portanto, refere-se a todo o movimento que não é estritamente necessário a essa realização de uma dada operação. Mais uma vez, se no 5S eu tiver os meus produtos ou as minhas ferramentas longe de mim, eu vou efetuar uma série de movimentos para lá chegar, tenho que transportar material de um lado para o outro. Ok? Pode ainda referir-se a movimentos muito lentos, muito rápidos, excessivos ou desajustados. Portanto, eu tenho que ir buscar, eu tenho que ir fazer todas as operações à qual eu sou suposto fazer de uma maneira adequada,
certa e com nem muito lento nem muito rápido. Daí sim também a necessidade de standardizar os meus postos de trabalho e standardizar os meus tempos de produção. Operações isoladas podem causar movimentos excessivos, envolvimento dos colaboradores, um pobre layout, fraco desenvolvimento das operações standardizadas, falta de formação. Portanto, isto, no fundo, vocês como podem reparar, há aqui uma série de causas que se vão repetindo ao longo destes 7 desperdícios e todas elas podem causá-los a eles com uma maior ou menor extensão da sua implicação na gravidade do problema total. Não há competências suficientes dos operadores. Se o operador não sabe bem o que é que tem que fazer, ou se não sabe muito bem qual é a tarefa que tem que realizar, se faz movimentos em excesso. E, por fim, estabilidade nestas operações. Como é que eu elimino? Standardizar as operações, rever o fluxo produtivo, células em U, formação adequada, envolvimento e comunicação com os colaboradores. Trabalho é o conjunto de movimentos realizados para acrescentar valor ao produto. Okay? Então, eu tenho que garantir que todo o trabalho que eu faço acrescenta valor ao produto e minimizo o trabalho que não está a acrescentar esse valor. Temos também ainda os tempos de espera, que refere-se a tempos de espera de pessoas como de equipamentos. Portanto, a pessoa pode estar à espera, como está ali na imagem, à espera de que o trabalho chegue, ou a máquina está parada à espera que determinado produto ou determinadas lotes de peças chegue para ela começar a processar. Pode estar relacionado com atrasos de transporte, paragens de equipamentos, desbalanceamento de fluxo, etc. Obstáculos ao fluxo pode ser uma causa do tempo de espera, um pobre layout, problemas a montante do fluxo, que faz com que as peças não cheguem a horas, desbalanceamento das capacidades produtivas e produção de grandes lotes. Como é que eu elimino este tipo de desperdícios? Nivelando a produção, orientando o meu layout para o produto, sistemas com a prova de erro, uma grande ligação entre o ser humano e o equipamento, mudanças rápidas de referência, mais uma vez utilizando aqui a ferramenta SMED, e utilizar a manutenção autónoma de todos os meus equipamentos. E por fim, balanceando a linha para garantir que todos eles, no fundo, todos os equipamentos deveriam parar na mesma altura e deveriam iniciar na mesma altura para não haver esse tal desbalanceamento da linha. Okay. Acabamos então esta fase onde identificamos os 7 tipos de desperdícios. Não se esqueçam que todos eles têm como base os 5S. Portanto, os 5S é a base de toda a melhoria e de toda a eliminação de desperdícios. Cabe-nos a nós depois, fazendo o nosso VSM, a nossa análise do fluxo produtivo, que também já vimos numa das edições anteriores, verificar como é que este fluxo produtivo, ou como é que essa análise de valor pode identificar este tipo de desperdícios, e depois, sistematicamente, utilizando as várias ferramentas de controle, ir eliminando ou ir diminuindo o desperdício associado a cada uma das operações. É impossível eliminar todo o desperdício. O nosso objetivo é, de uma maneira contínua, ou seja, através da melhoria contínua, a pouco e pouco, identificando os 7 tipos de desperdícios e utilizando uma outra ferramenta para, de uma maneira contínua e sempre positiva, eliminar e aumentar a eficiência do meu processo produtivo. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.